Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 254 da história de São José, escrita por Jan Dobrazinski, capítulo 8. Não conseguiram chegar depressa a Ascalon. Miriam tinha o pé machucado. Esperando que se curasse a ferida, permaneceram 3 dias escondidos no leito seco do rio. Extremamente preocupado por ter de deixar Miriam e Jesus sozinhos num local deserto, José dirigiu-se ao povoado próximo para adquirir provisões. Na caverna estreita onde se ocultavam, José arrancou um elo do colar, presenteado por Baltazar, e golpeando-o, converteu-o em lâminas. Tinha a intenção de pagar as provisões com essas lâminas. Não tinha dinheiro. Além disso, temia dar a conhecer que possuía um valioso colar. Por uma laminazinha pequena, conseguiu comprar comida. Com sumo cuidado, perguntavam os Amhares se não tinham ouvido falar que os soldados do rei procuravam por alguém. Entretanto, os camponeses estavam ocupados demais com seu trabalho e nada sabiam de qualquer investigação. Por fim, desapareceu o inchaço da perna de Miriam. Podiam prosseguir seu caminho. À noite, e por caminhos inóspitos, José levou os seus para Asquelon, chamada de Ascalon pelos gregos, a cidade natal de Herodes, situada nas margens do grande mar. Estava cuidada pelo rei com particular esmero. Herodes mandou edificar numerosos edifícios, em especial formosas termas, e um amplo estádio rodeado de verdadeiro bosque de figuras. Mandou igualmente ampliar e embelezar o templo da protetora da cidade, Afrodite, venerada por gregos e sírios. Para si mesmo, Herodes fez edificar um palácio, onde residia ao menos uma vez por ano, especialmente nos dias de festa da deusa. Nessas ocasiões eram oferecidos em seu nome custosos presentes a Afrodite. Devido ao culto a Afrodite, Ascalon era uma cidade odiada por toda a Judéia. Na maioria, os habitantes da cidade eram gregos e sírios, ainda que também não faltassem judeus. Os gregos governavam a cidade, possuindo mesmo uma autonomia outorgada pelo rei. Os judeus, com exceção dos comerciantes mais ricos, tinham de aglomerar-se em seu próprio bairro. Era um humilde plebe de artesãos. Aqui em Ascalon, vivia um conhecido de José, o tecelão Atai, a quem José ajudara no passado, e, segundo ele mesmo dizia, queria retribuir pela ajuda prestada. Fazia 2 anos que José não via Atai, mas estava convencido de que iria oferecer-lhe abrigo. Quando chegou ao bairro judaico, os transeuntes prontamente lhe indicaram uma casinha miserável onde vivia Atai.
Era um antro escuro, cheio de poeira e mal cheiroso. Atai ali se amontoava com sua mulher e seus 9 filhos sujos, catarrentos e famintos. Reinava na casa a pobreza e a miséria. Atai estava doente, tossia, tinha febre e mal podia ganhar algum dinheiro. Os filhos saíam para pedir esmola. Apesar de sua miséria, ele imediatamente recebeu a José. Entretanto, não tinha nada para oferecer-lhe, a não ser um canto escuro em uma habitação suja. Abrindo as mãos, dizia com tristeza: Tu mesmo vês como estamos aqui. Eu não negaria nada para ti e os teus, mas não tenho absolutamente nada. Tenho uma enfermidade encerrada aqui dentro. E apertava a mão contra o peito, e não me deixa trabalhar. É verdade que tenho umas encomendas de cordas para os barcos, mas quando começo a torcer, perco o fôlego. A tosse não me deixa dormir. Quanto à comida, tu mesmo terás de comprá-la. Este cão manda-o embora. Que proveito traz um animal impuro? É capaz de morder alguém. Miriam protestou calorosamente. Ela sempre gostou dos animais e tinha tomado carinho pelo cão, sobretudo nos dias em que teve de ficar sozinha na caverna do leito do rio, durante a ausência de José. O cão dera a demonstração de ser um companheiro fiel e um bom guardião, afugentando várias vezes alguns chacais que rondavam pelo entorno. Jesus tinha muito carinho por ele e se recusava a dormir se não visse por perto o cão dormindo como um novelo. Atai discordava. Por que este cão? Para que um cachorro? O cão fica correndo para lá e para cá. Além disso, come demais e quando não tem o que comer, rouba a comida da gente. Eu vos digo, mandai-o embora. Atai, deixa que ele fique, pedia José, vendo o olhar suplicante de Miriam. Ficaremos pouco tempo em tua casa. O tecelão ergueu os ombros. Se fordes embora logo, mas tendes de ficar de olho nele. Na manhã seguinte de sua chegada a Ascalon, José foi ao mercado. Queria comprar comida e informar-se sobre o caminho a seguir. Passava entre as bancas quando, de repente, chegaram a seus ouvidos umas palavras que o afetaram profundamente. Um grupo de pessoas rodeava um homem que narrava alguma coisa com vivacidade. O nome de seu povoado natal, que surgiu entre as pessoas reunidas como uma moeda debaixo de seus pés, impediu a José a juntar seus curiosos e a abrir caminho até o centro. O homem que estava no meio daquele grupo era baixo, avermelhado e esfarrapado. Parecia muito expressivo. Falava gesticulando muito, dizendo com voz gritante determinadas palavras para causar maior efeito. Enquanto falava, seus olhos moviam-se inquietos em todas as direções. Então mataram a todos. Entendeis? As palavras mudavam-se em gritos. Toda a estirpe real aniquilada. A estirpe real. Já não haverá descendentes do rei Davi. Os ouvintes balançavam a cabeça. Repetiam as palavras do narrador para os que estavam mais afastados. José escutava horrorizado. O horror vinha acompanhado de um sentimento de terrível culpabilidade que o oprimia. Esqueceu-se das precauções. Abrindo passagem entre os curiosos, acercou-se do homem que estava falando. Agarrou-o bruscamente pelo braço. Não pude ouvir tudo o que contavas, disse-lhe febrilmente. Repete. O que aconteceu em Belém?
O homem vermelho retrocedeu violentamente. Queria escapar. O que queres de mim? Solta-me. Não sei nada sobre Belém. Não estava dizendo nada. Contavas o que aconteceu em Belém. Eram velhas histórias. Solta-me. Tentou soltar-se de novo. Dava a impressão de que procurava sumir no meio do povo que o rodeava. Como uma ratazana assustada tenta enfiar-se no primeiro buraco que encontra. Mas José o segurava com firmeza. Disseste que a estirpe real de Davi foi assassinada. Quem dizia isso? Eu não disse nada semelhante. Eu te escutei, não mintas. Repete isso. O outro tentou soltar-se outra vez. Como não conseguiu, mudou de proceder. Fez para José um sinal de compreensão. Com um leve movimento de cabeça, fez-lhe um sinal para que se afastassem juntos do tumulto. Assim que saíram do cerco dos curiosos, o homem ruivo saiu correndo, arrastando José atrás de si. Davam voltas entre as barracas, passavam perto das peças de tecido listrado que os vendedores tinham suspendido em umas travessas, atravessavam fileiras de sandálias estendidas no chão. Por fim, acharam-se longe dos outros. O homenzinho que puxava por José deteve-se debaixo de um pórtico que circundava a praça do mercado, num local inteiramente deserto. Bem, o que queres tu? Perguntou. Eu estava contando o que eu mesmo tinha ouvido. Talvez não seja verdade. Conta de novo. Os pequenos olhos do homem vermelho observavam José. Digo-te que só estava contando o que o povo me disse. Há muita gente que gosta de ouvir boatos e dá uns tostões. És da Judéia? Inclinou a cabeça, perguntando de chofre a José. Vivo na Galiléia. Não falas galileu, és da Judéia. Mas não serás um espião? De onde veio essa ideia? Não tens o aspecto de espião. Não deixava de observar José. Realmente tens cara de bobo para perguntar como fizeste. Não sabes que isto anda cheio de espiões? Quero inteirar-me de tudo. Querias. Levantou os ombros. O que foi que te deixou tão agitado? E seu rosto se encolheu em um sorriso sardônico. Não sabes o que espera por aqueles que querem saber demais? Os olhinhos agudos do homem estavam fixos em José. Notava-se que o medo o abandonara por completo, na expressão da cara onde podia perceber a astúcia. Estendeu a mão, esfregando os dedos entre si, repetida e significativamente. José pegou a bolsa e deu-lhe alguns asses. O homem olhou as moedas de cobre. Com um gesto displicente, guardou-as no cinturão. Por este dinheiro eu não te darei grande coisa, acrescentou. Tu me impediste de ter lucro. Os outros me teriam dado mais. Quando me contares tudo o que sabes, te darei mais. Então escuta. O vermelhão inclinou-se para José. Falava em voz baixa, quase num sussurro. O povo conta que os soldados do rei chegaram a Belém e mataram todos os meninos homens. É espantoso. Com um gesto brusco e inesperado, o homem se safou de José e deu um salto para trás, mas não fugiu. Parado alguns passos mais longe, vigilante, pronto para a fuga, disse: Se queres saber mais, dá-me um estáter. Era um preço elevado, mas José sentia que tinha de oferecer-lhe tudo. Dirás primeiro o que sabes? Dirás primeiro o que sabes? Perguntou-lhe. Paga primeiro. José pôs a mão na bolsa para procurar a moeda. Na caverna onde pararam, esperando a melhora do pé de Miriam, fizera várias colheres e outros objetos pequenos. Graças à sua venda, dispunha de algum dinheiro
e não precisava pagar com as lâminas de ouro, o que iria complicar a transação e chamaria atenção. Estendeu para o homem a mão com a moeda, mas o outro retrocedeu. Se queres que eu fale, deixa-a ali sobre o muro, disse, e afasta-te. Quando José retrocedeu, o outro saltou como um gato a pular sobre um rato e agarrou a moeda, pondo-se de novo a uma distância prudente, para que José não o pudesse pegar. Escuta, judeu, já que te interessa tanto, disse-lhe. Os soldados que chegaram a Belém procuravam por um certo menino. Conta-se que é um infante real, que alguns emissários do rei dos Partas vieram buscar. Mas os soldados não encontraram o menino. Seus pais tinham fugido com ele. Então, com raiva, mataram os demais e continuam procurando por aqueles que fugiram. Percorrem os caminhos perguntando por uma família com um pequeno menino. Prometeram uma grande recompensa. Ao pronunciar as últimas palavras, os olhos do homem brilharam de maneira estranha. José percebeu e sentiu medo. Procurava disfarçá-lo, mas o outro deve ter percebido algo, porque atacou maliciosamente. Vão encontrá-lo mesmo que se escondam debaixo da terra. Com a voz de quem se esforçava por dar um tom de total indiferença, José perguntou: E isso é tudo o que ouviste? E que mais querias saber? Tentando sempre mostrar a indiferença, ergueu os ombros, girou sobre os calcanhares e saiu debaixo do pórtico. Quando, porém, olhou para trás, viu que o homem o observava. Em seguida, tal como o outro fizera antes, começou a dar voltas entre as bancas do mercado. Antes de voltar para casa, andou muito tempo pelas ruas, verificando continuamente se não via o homem vermelho nas imediações. Não o viu. Apesar disso, regressou à casa de Atai cheio de inquietação. José estava muito sofrido, desassossegado e desesperado. Apertava-o de novo uma espécie de sentimento de culpa. Seus irmãos o tinham tratado de maneira indigna, contudo eram seus irmãos. Além disso, aconteceu que os temores deles tinham fundamento. Se não tivesse vindo, essa tragédia espantosa não teria caído sobre sua estirpe. Estava sentado, abatido por esses pensamentos. Não os partilhou com Miriam. Não queria alarmá-la. Havia em José outros sentimentos não muito claros. Dava-se conta de que seus irmãos eram mais culpáveis em relação a ela do que a ele mesmo. Por certo, ela não disse uma única palavra irrefletida sobre eles. Até mesmo refreava a cólera de José. Quase temia ouvir de novo palavras que justificassem o acontecido. E era isso que não queria ouvir, muito menos da parte dela. Mas, por seu aspecto e seu comportamento, Miriam notou que acontecera algo pouco comum. Não lhe perguntou nada. Servindo-o e cuidando de demonstrar seu amor em cada gesto, ela esperava com paciência. Era sempre a mesma, desde que tinha conhecido, cheia de paciente bondade. Quando José a via assim, não se sentia capaz de ocultar-lhe algo. Lembrava-se de sua decisão de deixar com ela a direção de suas vidas. Chamou-a e, num sussurro apagado, contou o que tinha sabido pelo homem ruivo. Ela olhava-o com os olhos muito abertos. "Oh, Adonai!" exclamou em voz baixa. "Todos os meninos homens vieram procurar por ele, com certeza." Os olhos de Miriam correram para Jesus, que brincava sem fazer barulho com um bichinho que José lhe tinha feito
com um pedaço de madeira. Sim, vieram por causa dele, confirmou suas palavras. Pareceu-lhe que a mulher tremia, mas logo se dominou. Sua mãe procurou a cabecinha do menino sentado na cama. Seus dedos alisaram carinhosamente o cabelo do pequeno. Temos de fugir para mais longe, disse ela. Temos de fazê-lo, concordou ele. Mas talvez não agora. Parece-me preferível ficar por um tempo na casa de Atai. Não irão procurar para sempre. Faremos o que decidires. Oh, que pena me dão essas mães, esses pais, suspirou ela. Meus irmãos tinham razão em sentir medo. José não pôde manter no interior a sua amargura. Não foram avisados por ele. É verdade que eram malvados. Estava chateado com eles, irritado. Mas talvez... José sentiu sobre a mão o toque dos dedos de Miriam. Não deverias repreender-te, disse-lhe. Mas tu percebes, Miriam, o que significa a morte de um filho? Exclamou. Ela não respondeu de imediato. Guardou silêncio durante um momento. Voltou de novo a olhar sobre o menino, que fazia girar entre os dedinhos a cabrita de madeira. José notou certa neblina em seus olhos. Arrependeu-se do que tinha dito. Fiz mal dizendo isso, sussurrou. Certamente tu entendes. É uma dor terrível. A mais terrível. Muitas vezes penso em Abraão, em Sara. Então os dois olharam para o menino. O Altíssimo não podia querer isso, disse-lhe. Será sempre protegido por ele. Miriam balançou fortemente a cabeça. Não sei, José. Não sei e não quero saber. Será o que ele quiser. E eu desejo somente uma coisa: confiar sempre e crer que aquilo que sai de sua mão é o melhor. A morte de um filho não é um bem. E quanto a Abraão, tratava-se apenas de uma provação. E se fosse o último recurso para inclinar a balança? O decisivo, quando todos os demais já falharam. Deixou descansar sua mão sobre o braço de José, como se este pensamento fosse para ela uma inesperada descoberta. Talvez, com sua morte, aqueles meninos salvaram os teus irmãos, José. Então, aqui termina o capítulo 9, né? Que é a descrição que o nosso autor formula, não é, para aquele momento em que o casal, o sagrado casal, né, fica sabendo da matança dos inocentes em Belém, né, feita pelos soldados de Herodes, dos santos inocentes, né, e fica sabendo de uma forma concebida pelo escritor, né, numa praça pública, por um fofoqueiro profissional, né, que ganhava os seus tostões lá, trazendo as notícias, né, as fofocas, né, numa feira pública,
né? É, que era que é uma cena, né? Que é que é sabida, né? Que historicamente que acontecia muito isso, né? Essa esse tipo de fofoqueiro profissional, né? Que ganhava os seus tostões fazendo fofoca, né? Isso existiu ao longo de todas as eras, né? Até a tecnologia destruir isso, mas na Idade Média, enfim, isso é comum, né? Da gente escutar, né? Então, o nosso autor coloca então essa informação na boca de um fofoqueiro, né? Que dá notícia a José mediante um pagamento, né? Que José teve que fazê-lo. E, e José está no meio da viagem, né? Ele está digamos assim, em trânsito, né? Para o Egito, né? Então, nós vamos continuar nesse trânsito, né? Por um tempo. E ele leva a notícia a Miriam, né? E aí, enfim, nós surpreendemos, né, o casal da Sagrada Família, né? Num momento de profunda tristeza, né? E a Miriam tentando fazer corresponder, né, esses acontecimentos com, com a vontade de Deus, com a sua fé no Altíssimo, né? E ali o José é muito mais desesperado do que ela, né? Se culpando, enfim. E, e nós surpreendemos Maria com um raciocínio, né? A respeito da razão pela morte dos santos inocentes, né? Então, porque Maria nunca abriu mão, né? Miriam nunca abriu mão da sua confiança no Altíssimo, né? E aqui a resposta que ela dá a José é uma resposta que a gente tem que gravar em relação a tudo que desafia cotidianamente a nossa fé, a nossa firmeza. Ela fala assim para José: Miriam balançou fortemente a cabeça. Porque José faz um questionamento a Miriam no diálogo dos dois, né? A gente, diante do mundo, a gente sempre faz, né? Diante das tragédias, diante das coisas que acontecem, né? O José fala assim: o Altíssimo não podia querer isso, né? E aí Miriam responde o que a gente sempre deve responder, né? Não sei, José. Não sei e não quero saber. Será o que ele quiser. E eu desejo somente uma coisa: confiar sempre e crer que aquilo que sai da sua mão é o melhor. Então, essa coisa de começar a julgar Deus, né, pelas coisas
de mal que acontecem no mundo, isso é uma atitude que sempre acompanhou o homem, né? E é exatamente essa atitude, essa impressão, ou esse raciocínio, que levou o homem a uma das formas mais permanentes de heresia, né? Que foi a gnose. E aqui a Miriam responde a José, né? E também a todos os gnósticos do mundo, né? Não sei, José, não sei e não quero saber. Será o que ele quiser. E eu desejo somente uma coisa: confiar sempre e crer que aquilo que sai de sua mão é o melhor. Ou seja, ela desejava somente uma coisa: manter a sua fé, que é a coisa mais cara que nós podemos ter, né? Então, diante de toda a situação, na igreja ou fora da igreja, né, nós devemos ter a mesma atitude de Miriam. Né? Desejo somente uma coisa: confiar sempre e crer que aquilo que sai de sua mão é o melhor. Então é isso que se constitui esse capítulo, né? Tá certo? Queria ouvir agora, se houver, as observações e comentários dos senhores. Professor, eu Sim. queria só perguntar para o senhor a respeito dessa última frase aqui. Talvez com sua morte aqueles meninos salvaram os teus irmãos, José. O que o senhor pensa que Maria estava querendo dizer aqui? Salvar de que maneira? Passa alguma coisa pela cabeça do senhor? Salvar a alma. Salvará. Pelo mal que eles tinham feito ao próprio irmão, né? Imagino que seja isso. Pelo fato deles não receberem José, mais que isso, não receberem o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias na casa deles, né? Porque aí não se tratava mais, claro, para os irmãos era José, né? Mas por terem de certa forma não reconhecido, né? O Messias que nasceu na família deles, né? Na estirpe de Davi, né? Eles cometeram uma injúria a Deus, né? Eu imagino que seja isso. Assim, faz mesmo todo sentido. Os santos inocentes, né? Os próprios filhos deles, né? Não querendo receber o Filho de Deus, né? Deus tirou deles os próprios filhos, né? Uma coisa terrível, né? Tremenda. Tremenda. Professor, tudo bom? Opa! Isso aí, pensando assim, a gente começa a ver até a própria matança das crianças em Jerusalém, em Belém, com a prefiguração da matança das próprias crianças no cerco de Jerusalém, né? Não recebeu o Messias. Isso. E essa ele tinha previsto, né? Sim, Profetizado, né? ele, exatamente, naquele passo, né, da Via Sacra que ele vira para as mulheres piedosas de Jerusalém, né? Não choreis por mim, É, chorai pelos vossos filhos, é, né? A gente precisa lembrar essa parte aí, porque tem assim, as notícias do cerco que eles ficaram cercados, cidade cheia, sem comida para todo mundo, eles começaram a praticar canibalismo até. Os filhos foram os primeiros a morrer, isso, eles comiam os os próprios filhos. infantes, inclusive, exatamente, né? E interessante esse ensinamento que a gente vê no livro, né? Sobre isso tem muitos santos que chamam isso de ato de abandono, né? O ato
ato de abandono das mãos de Deus. Tem o ato de contrição, o ato de amor, de esperança, de fé, e o ato de abandono. Né? É muito interessante a gente, além dos atos, de vários atos que a gente faz, acrescentar mais esse, né? É, E tem uma frasezinha, né, do São Geraldo que ele escrevia os religiosos, eles, na entrada das celas deles, eles tinham um lema, que eles expunham escrito. O de São Geraldo era que se faz a vontade de Deus, como Deus quer, enquanto quiser. Né? E já teve lances da vida dele também que ele foi acusado falsamente de engravidar uma moça lá. Todo mundo acusou e ele, como é que eu vou provar que eu não sou isso, né? Ele disse, tá, deixa acusar então, fazer o quê? Deus permitiu que isso acontecesse, mas na frente a mulher acabou confessando que não era nada daquilo, estava prestes a ser expulso da congregação dele, né? Congregação redentorista, né? E foi interpelado pelo próprio Santo Afonso de Ligório. Caso de é, falsa acusação. Né? isso aí. Isso aí eles tentavam fazer isso com os religiosos, né? Tem um caso do São Felipe Neri também, com uma prostituta de Roma que tentou seduzi-lo também, né? Ah, sim, lembro desse caso. Então assim. É desse jeito. Agora, essa atitude de Miriam, né? Que é uma atitude que a gente deve. Ela está tão longe da nossa maneira de pensar hoje, né? A gente quer entender tudo, né? A gente quer entender todas as coisas que o Altíssimo. Não, por exemplo, nossa, por que será que caiu aquelas chuvas no Rio Grande do Sul? Ah, não, lá é porque tem muita, não sei o quê, tem muita gente assim, muita gente assada. Gente, pelo amor de Deus, para com isso, né? Vamos deixar que ele enfim, mande as coisas pra gente, vamos rezar, vamos ajudar o pessoal, mas não sei e não quero saber. É isso que ela respondeu, né? Não sei, Ela não quer entender, não quer nem se esforçar para aprender, quer simplesmente acatar, aceitar e seguir, né? É tipo o Chicó, né? Não sei, só sei que é assim. Eu sei que é assim. A filosofia do Chicó, você vê. Não sei, só sei que é assim. Então, não sei, não quero saber, enfim. Aconteceu Agora, obviamente, tudo que Deus faz tem um sentido. A gente pode não vê-lo, mas tem um sentido que vai sempre na direção da salvação das almas das pessoas que estão vivas. Ou esquece que já morreram, o destino já foi decidido, né? Então, é isso que nós temos que crer e, e seguir a nossa vida, né? Não tem outro jeito, né? E não é por indiferença, né? Porque hoje a gente considera o seguinte: tentar entender o que está acontecendo, as pessoas hoje acham que isso é uma espécie de caridade. Não é. Caridade é se ajudar, independente do que está acontecendo, rezar pelas pessoas. Mas entender não é nenhum tipo de ato de caridade, né? Então ajuda, reza pelas vítimas, ou enfim, por quem está precisando, e deixa o resto na mão de Deus. A gente vai entender sempre muito pouco das coisas que acontecem no mundo e na nossa vida, né? Então, o que importa é manter a fé, né? E eu desejo somente uma coisa: confiar sempre e crer que aquilo que sai de sua mão é o melhor. Então, é uma fé inabalável, né? Obviamente, a fé da Virgem Santíssima, né? Mais algum comentário? Eu penso que hoje em dia a gente quer ir para tudo. Pois bom, a nossa. Isso que a gente fica procurando tanta explicação.
Por isso que a ciência ganhou tanto poder, Isso. né? É, Porque ela dá explicações, né? isso. Ela responde algumas coisas. E a gente Que quer não, explicação não exatamente convincentes. A gente quer alguma explicação para a gente ficar dormir tranquilo. Parece que a gente só dorme tranquilo se a gente ouvir uma explicação. por isso que eu fico lembrando do senhor falar que o espiritismo só faz sucesso aqui no Brasil, mas é porque ele dá umas explicações, né? A todas, São inclusive, né? muitas, né? Mas Todas. ele dá explicações. E aí É. a pessoa se sente confortável com aquilo ali, né? Porque a gente acreditar em coisas que não são explicáveis é considerado um obscurantismo danado. Então É. nós somos os ultrapassados, os, sei lá que adjetivos que É, cabem. é, nós temos que ter uma explicação, né? A pessoa, Ignorante, chamada de ignorante. é ignorante, o povo medieval, né? Que acredita em unicórnio, né? Que acredita em coisas absurdas. É o que nos dizem os cientistas, né? E, e a gente cada vez mais está vendo no que realmente os cientistas acreditam, né? Eles é que são os obscurantistas, né? Então, essa, essa resposta de Miriam José, não sei, não quero saber, é uma resposta que nos protege, né? Protege a nossa fé. E é uma resposta que a gente tem que dar quase sempre, né? Porque quase sempre a gente não sabe. Se a gente fizer uma lista das coisas que a gente sabe no sentido grego antigo, né? No conceito de ciência, né? Ciência é o conhecimento pelas causas. Então, se a gente fizer uma lista do que a gente sabe porque sabemos a causa da coisa, não vai dar nem os. Não dá para contar, não precisa nem os dedos todos das mãos para contar, né? A gente não sabe quase nada, né? E se a gente viver sabendo que a gente não sabe quase nada, né? E confiando em Deus, essa é a maneira de viver de todo cristão, né? A prova disso é que a gente não sabe a coisa mais importante da nossa vida, que é o momento da nossa morte. Quando é que nós vamos morrer? Né? Não sabendo isso, qualquer outra coisa que a gente saiba tem um valor apenas instrumental. Né? A gente faz com que a gente saiba alguma coisa que vai nos fazer sobreviver, vai comprar comida pra gente, vai comprar vestimenta, vai ajudar a gente a cuidar dos filhos, né? Valor instrumental, né? Enfim. Isso que o senhor falou é interessante, porque essa fala de Nossa Senhora, de colocar-se nas mãos de Deus, é algo que a gente pode pensar assim, que independente dessa confiança, São José não poupou esforços para tirá-los daquela situação complicada que eles estavam vivendo ali, Ah, né? é. Então, porque às vezes a gente vê uma atitude assim das pessoas
eu não preciso fazer nada. Deus proverá. Isso aqui é o erro, né? Nossa, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a nossa atitude católica pede um equilíbrio de coisas que às vezes são paradoxais, né? E a única forma da gente viver nesse mundo é esse balanço do catolicismo, né? Uhum. A sutileza, a delicadeza de tratar as coisas, né? Embora não sabendo muita coisa, o ser humano pode fazer muita coisa no mundo, né? A gente vê isso, né? E isso é uma coisa muito, muito louco, né? Quer dizer, nós devemos fazer as coisas segundo ao nosso estado, né? Tudo que estiver a nosso favor, mesmo sem saber. Porque quando eu digo saber nada, é saber o conjunto das coisas, né? O conjunto das coisas. É claro que no dia a dia, as pequenas tarefas que a gente faz é porque a gente sabe que tem que fazer. Ou seja, se alguém não fizer o almoço, ninguém vai comer. Então a gente sabe que tem que fazer o almoço, tem que lavar a roupa. Essas coisas é que nós temos que fazer. É trabalhar, é estudar, tá certo? Essas coisas a gente sabe que fazendo há um resultado nelas. Essas a gente tem que fazer. E abrir mão de ficar prescrutando a vontade de Deus e os acontecimentos que Deus faz acontecer. Essa é a atitude de Maria. A Miriam, ela nunca deixou de amamentar Nosso Senhor, nunca deixou de alimentá-lo, porque ela não queria saber as outras coisas. É esse o balanço, né, Ana Paula? Uhum. Delicado, né? Sim. Do quanto agir. E o que a gente tem que ter em mente são os deveres de Estado. Isso é que vai dar esse balanço, né, que o senhor está falando. Isso é a ordenação, né? O que nós temos que fazer, nós temos que fazer. A partir daí, pode ser que nós tenhamos, pode ser que nós não tenhamos que fazer. Mas o que nós temos que fazer, nós temos que fazer. Segundo o nosso estado. Por isso que essa coisa de desaparecer da igreja e da catequese, a noção de dever de Estado é uma tragédia. Uma tragédia. E eu sei que o catequista que está aí do seu lado sabe muito melhor do que eu isso. Quer dizer, quando você perde a noção dos deveres de Estado, você desorienta totalmente todo o seu cotidiano. O seu cotidiano passa a não ter mais sentido algum. A sua vida só tem sentido a partir dos deveres de Estado. Eles é que orientam a sua vida. Quando a gente vê um homem, desses homens que a gente vê por aí, completamente tatuado, completamente louco, completamente desvairado, esse homem ele não tem a menor noção, ou mulher, né? Menor noção de dever de Estado. Ele não sabe, desde que ele acorda até ele dormir, ele não sabe o que ele deveria ter feito, ou deverá fazer, ou deve fazer naquele momento. Então ele fica desorientado, ele faz qualquer coisa, enfim. Então, essa desorientação é por causa da ausência da noção de dever de Estado no mundo de hoje. E a gente deve pensar, né, professor, que quando a gente fala em desordem causada pelo pecado original, algo que a gente deve buscar na nossa vida é uma ordem, isto é, tem que hierarquizar aquilo hierarquizar as necessidades da nossa vida. Então, Isso. Deus em primeiro lugar, né? Os deveres de Estado, É. porque
não é? A gente perdeu essa noção dessa ordem. Então, uma pessoa, por exemplo, e aí, porque aí disso, dessa perda de noção, eu acho que vem muito desse ativismo, às vezes. Ah, é. Ué. Por quê? E aí, porque eu vejo, eu não sei se eu já contei isso, a primeira vez que eu fui chamada a atenção para esse tipo de coisa, foi uma amiga da minha mãe, que já faleceu, inclusive, que ela deu o exemplo da irmã dela, que deixava as filhas adolescentes dentro de casa e a casa em desordem para ir ajudar na paróquia, numa pastoral Uma da paróquia. pastoral. Você É, entende? Então, assim, o argumento que ela tinha era algo muito bom. Você fica até na dúvida é, se ela tá. Ah, mas eu estou fazendo isso, né? Ah, mas eu vou dormir muito tarde porque eu vou rezar o terço. Mas assim, aí só entende a sutileza disso. ué. Porque assim, por que não, em função da desordem, até a oração fica fora do É, lugar, vamos dizer assim, é. né? E justifica algo que da nossa desordem. Isso. É por isso que quando a gente falou aqui uma A gente está vez, muito confuso. a gente falou aqui uma vez a respeito de disciplina, né? Disciplina, horário, etc, etc. E eu disse uma coisa aqui que é assim, a única forma de você ter liberdade na sua vida é você ser disciplinado. Ah, é, aí realmente você tem liberdade. São coisas que, para o homem moderno, é contraditório, né? Para o homem moderno, disciplina significa prisão, né? Mas disciplina significa liberdade. Porque quando você ordena a sua vida, não é? E disciplina você tem que ter, de um lado, uma disciplina de orações, uma disciplina para com Deus, e de outro, uma disciplina para com seus deveres de Estado. Certo? Que podem ser diferentes. Uma disciplina pode interferir na outra. A única que não pode ser abrir mão, aliás, as duas você não pode abrir mão. A disciplina com relação a Deus e a disciplina com relação aos deveres de Estado. Você tem que apenas conjuminá-las. Né? Então, se você tem que fazer uma oração, a primeira oração do dia, antes de fazer qualquer coisa, quanto mais o seu dever de Estado puxar a hora de você acordar para cada vez mais cedo, você tem que puxar cada vez mais cedo a sua primeira oração do dia. Ou formar uma com relação à outra. Mesma coisa na última oração do dia, enfim. Mas quando você conforma a sua vida, aos seus deveres para com Deus e aos seus deveres de Estado, você tem uma liberdade incrível, porque primeiro porque você tem uma tranquilidade de alma muito grande, né? E depois você vai descobrir, todo mundo que tem disciplina de horário sabe disso, você vai descobrir que aquele tempo diário que você tinha, que não dava tempo para nada, quando você disciplina, o seu tempo como que aumenta, o tempo ele fica elástico. Então, aquelas, sei lá, 8 horas que você se dedicava ao trabalho, elas vão parecer 22 horas. Aquelas poucas horas que você tinha na sua casa para fazer isso ou aquilo, elas vão se esticar, desde que você tenha disciplina e ordenação do seu tempo. Né? Então, é muito curioso isso, porque agora, a única forma que a gente pode ordenar a nossa vida é a partir dos nossos compromissos para com Deus e para com os deveres de Estado. Se você não partir disso, não adianta. Não adianta.
Isso aí não tem jeito. Isso é a realidade da vida e a natureza humana. Então, a moça que sai para desprezando lá os deveres de Estado com as filhas, para trabalhar numa pastoral, tá errada, assim, fundamentalmente. Professor, Sim, ontem, por exemplo, foi o dia da gente começar na catequese a questão dos deveres de Estado, né? Enquanto os escolásticos que eu daria de igreja, eles discutem muito na parte sobre a fé, sobre moral, pelos mandamentos, chega essa parte do dever de Estado, por exemplo, o Catecismo de São Pio X, ela fala brevemente sobre isso, né? Ela não esmiuça muito. Eles falam, por exemplo, os deveres de Estado, do filho, que tem a ver com o quarto mandamento, tarará, tererê, tararô, o negociante, o trabalhador, do sétimo, do oitavo, do décimo, né, e vai por aí fora. Aí a gente pegou os trechinhos, né, que tem lá na doutrina católica, lá do São Roberto de la Rey, que incluiu um apêndice lá o Catecismo do Pará, do Antônio Macedo, foi também perseguido junto com o Dom Vital, né, então a gente está esmiuçando lá. Mas aí é aquele silêncio, né, porque eles não têm noção disso, ou então perguntam, ou ficam assim espantados, né, com aquela. Foi algo escrito ali em 1875, mas é válido, né? Claro, até hoje. Né? Não só começamos, vimos lá dos moços, das moças, o povo andou rindo lá bastante. Não vejo gente fazendo isso, eu não faço isso, minhas irmãs não fazem isso, vai. Né? Mas essa disciplina de cumprimento dos deveres do Estado, né, me faz lembrar também, juntamente com essa pessoal de ativismo pastoral aí, aquele lance, né, aquele acontecimento lá em Maria e Marta, ou seja, Marta queria limpar a casa num horário que não era para limpar a casa, é, não era para cuidar das coisas. Aproveita que Jesus está ali, fica igual Maria. Maria ficou com a parte. É claro que na hora de limpar a casa, arrumar a casa, assim, não tem que ficar igual Maria, ajoelhada ali, né, esperando ter um êxtase, mas é, colocar a mão na massa, né? é Ser ordenação. dócil. É, Oi? é ordenação. A ordenação é ser dócil. Ser dócil é a realidade. Exatamente. Então, Docilidade. seriedade. Por É. favor, continue. Não, é isso mesmo. Eu ia falar, docilidade à realidade da vida. Sim. Talvez por isso Nosso Senhor tenha colocado a criança e falou: o reino dos céus pertence a quem, ou seja, quem não se tornar uma criança não é digno do reino do céu. Bom, É, pelo menos na época dele, a criança era dócil, preocupada, entregue, né, à providência que fornecia a ele o que fosse necessário através dos pais, da família, né, é. também. É. Mas é isso aí. Tinha mais uma coisa que eu ia Eu dizer. imagino os jovens ouvindo você falar de dever de Estado, porque eles devem pensar assim, não. Quem tem dever de Estado é meu pai e minha mãe. Eu não tenho dever de Estado, não, ué. A mentalidade dos direitos, né, que vai ser incutida na cabeça das pessoas desde sempre, né, desde da escola e vai para fora, é isso, né? Se eles têm os deveres, eu tenho direitos. Eu não tenho direitos por ser menor, ou seja, segundo a legislação É, atual, então eu só tenho direitos. Aí, de meu repente, pai. ele faz 18 anos, é julgado no mundo que tem deveres, e aí ele começa a ficar deprimido, né? É, Virar nem estuda, nem trabalha, e vai. Né? imagino. E é aquela coisa também, né? A questão dos deveres é igual com aviso para eles, né? É bom ter essa disciplina e aprender as coisas desde cedo, proporcionalmente à sua idade, claro, né? E essa disciplina também, professor, a gente vê, por exemplo, que não tem muito atualmente, no meu tempo já tinha muito pouco na família brasileira, né? E hoje, então, parece que não tem praticamente lugar nenhum. E mesmo quando tem, assim, um jovem que tem uma tendência a ser mais disciplinado, mais organizado, a família dele vai sabotar. É Vai, coisa que o Olavo de Carvalho vive fazendo. A vai. família me sabotou, professor. É, Entendeu? Era assim, você tem que passar de ano, mas eu não vou te deixar estudar. Você tem que tirar as melhores notas, mas você vai estudar meia hora por dia só e o resto você tem que fazer um monte de trabalho aqui em casa. É, você vai trabalhar, mas eu vou atrasar a sua saída de casa para você chegar atrasado do trabalho. Você tem que chegar e descansar, mas enquanto você terminar isso aqui, você pode dormir. Bom,
a família sabota o indivíduo, né? Coloca lá o brasileiro, ele vai te deixar em paz o dia que ele te enxergar. Ele, Comendo poeira com as mãos para trás. Ele sabota qualquer pessoa que tende a se elevar acima da média. Acima da mediocridade. Da mediocridade. Quando ele está abaixo da mediocridade, ele é ridicularizado. Quando ele está na mediocridade, ele é aceito. E quando ele está acima... Não precisa ser muito acima, não, tá? 1 milímetro acima, ou já margeando a saída da faixa da mediocridade, tentando onde pessoa um pouquinho mais decente que a média, ele já começa a sabotar. Exceto no futebol, né? Exceto no futebol. Em qualquer coisa que não presta. Em qualquer coisa que não queira dizer nível intelectual, vida de reflexão, de meditação. Tudo isso aí, se você não for para esse lado, o sucesso é bem-vindo. Sim, como sou humoristas, traficantes, YouTuber hoje antes o pai sonhava com o filho um grande jogador de futebol. Hoje sonha que ele seja um grande YouTuber. Mudou um pouco. E a filha também, influenciadora, a famosinha, né, como dizem os meus alunos, rindo das coleguinhas bem populares nas suas redes, né, as famosinhas do Insta, do Face, aí vai. Tipo quando não é... Vaidade, né? Se tá no Insta e no Facebook ainda é bom, né? Porque pode estar no OnlyFans. Não, pior ainda. Eu pensei nos 10 Most Wanted da Interpol. Tem isso também. Duas fotos, frente e perfil, né? Isso mesmo. Mas, pois aqui no Brasil se incentiva tudo aquilo que não presta. É impressionante. E se a pessoa quiser fazer alguma coisa, ou ela faz em silêncio, escondido de todo mundo, ou ela faz de madrugada. Eu já tive que estudar de madrugada, porque assim, acordar super cedo. Não ficar igual por várias noites e vai dormir amanhecer do dia, porque para o brasileiro é maravilhoso a pessoa trocar o dia pela noite, né? Uma pessoa tão bacana, tão legal, né? Não, e tem outra coisa. Você fica com pecha de intelectual, né? Não, porque intelectual dorme tarde mesmo. Fica no boteco, né? Fica no boteco. Tomando café, bebendo, acaba jogando meio litro de uísque por noite. Entendeu? Intelectual dorme tarde e acorda. Dorme tarde e acorda tarde, né? Dorme tarde, acorda de mau humor, né? Dá coice até na própria sombra. Tem vícios, mas é o queridinho da mamãe, né? Com certeza, a mamãe adora um menino desse, né? Então ela é bacana, as meninas da vizinhança começam a ter um olharzinho diferente para ele. Ai, credo em cruz. Né? Como diz, né? O marmiteiro, lá ninguém quer ser, né? Pois desse jeito. Mas eu acho que é só isso. Muito bom. A gente deu esse recado, né? E é bom ter essa disciplina. E eu coloquei para eles lá na catequese, né? Que essa disciplina ela é o cumprimento dos mandamentos no dia a dia da gente, né? Que é super importante. A gente vai querer, as pessoas têm aquela ilusão que elas vão fazer um grande ato de generosidade, de heroísmo, sim, mas o próprio São Luís de Montfort coloca esses atos, se talvez algum dia aparecerem na sua vida, vão ser uma vez, outra, né? A soma dos pequenos atos, né? As pequenas cruzes que a pessoa tem que carregar, ou como diz Santo Afonso ali, né? Receba das mãos do próprio Cristo todas as manhãs a sua cruz, né? Não, e outra coisa, né? Para cometer esse ato extremo, você tem que ter sido acostumado aos pequenos atos, né? Exato, tem que ter um treinamento. Se você não tiver o hábito, a oportunidade vai passar perto de você não vai nem ver. É o que muitas vezes a gente fala com essas madames assim, que querem poupar os filhos de dificuldades. Assim, olha, como é que você vai querer? Você fica aí falando da masculinidade dos homens, questionando. Mas como é que você vai querer que seu filho ou seu marido um dia cometa um ato de grande bravura aí? Entendeu? Ele vai tirar isso da cartola? Não. Tem que estar acostumado todos os dias, toda semana, a fazer alguma coisa, né? Aquela coisa, um serviço pesado, sujo, perigoso. Se a gente estiver acostumado a isso, um dia vai dar um chilique, e pronto, vai empurrar a mulher na frente, vai lá, empoderar. Vai aparecer uma barata, ele vai sair correndo.
vai dar um pulição na cadeira e dar um chilique, É, né? é, Então, se ele não estiver praticando isso, não tem como tirar da cartola, não. Isso aí não é tipo, na hora, não. Ou virtude se transforma em hábito ou não tem jeito. Não tem jeito. Se você conseguir, vai ser um desastre danado mesmo, com auxílio da graça, claro. Ele não vai conseguir ser um instrumento bom para essa graça para resolver o problema. Né? E vai virar motivo de chacota depois, né, coitado. Né? Mas é isso, professor. Obrigado. Desculpa. Meu cara, obrigado. Falação aí. Obrigado você e Ana Paula aí pelos comentários e as observações. Então, Deus lhes pague pela presença, pela paciência, comentários, observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.